palestrante, a doutora Alda Linhares de Freitas Borges, graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, residente em otorrinolaringologia pelo Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santiago e mestrando em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília. Então, olá, tudo bem, pessoal? Vou começar hoje, então, falando um pouquinho com vocês sobre amidalites agudas. Primeira coisa que a gente tem que entender é que as amidalites agudas estão dentro de um grupo que é um pouco maior, que é o grupo das faringotonsilites agudas. Na verdade, as faringotonsilites, que compreendem todas as infecções, inflamações das estruturas linfóides da via aérea superior, elas são a principal causa de procura em atendimentos médicos, tanto no atendimento generalista, quanto do pediatra, quanto da otorrinolaringologia. E diversos termos são empregados para nomear os processos inflamatórios que vão acontecer na região da faringe, né? Por causa de cada estrutura que vai ser acometida. E a gente pode chamar de faringite, amidalite, adenoidite, tonsilite, entre outros. Então, a gente tem que entender um pouco de anatomia para saber onde que essa inflamação, essa infecção acontece. E as faringotonsilites, elas acontecem nesse complexo de estrutura, que é o anel linfático de Waldheim. São estruturas que formam uma configuração anelar mesmo, dentro da via aérea superior, e que tem um papel de defesa. E por que infeccionam tanto? Porque são tecidos linfóides que são os primeiros a entrar em contato com antígenos do trato aerodigestivo. Então, a gente consegue ver aqui no pointer as adenoides, que ficam no fundo da nasofaringe, as amígdalas tubárias, que estão próximo à tuba auditiva também na nasofaringe, lá no finalzinho dela, na parede lateral dela, na verdade. Elas estão em pares, né, formando essa estrutura, uma parte dessa estrutura anelar superior, as amígdalas palatinas, que a gente encontra na orofaringe também em par, formando a estrutura inferior do anel de Waldheim, e as amígdalas linguais, que estão nessa parte inferior, próximo ao final da base da língua. Então, a principal que se infecciona seria a adenoide ou tonsila faríngea, né? E as tonsilas palatinas em especial, que é a que a gente vai tratar hoje. E lembrar de uma coisa muito importante na palpação, no exame físico desse paciente. As porções superiores, que são as amígdalas tubárias, a adenoide, elas drenam normalmente para linfonodos cervicais superiores. E as estruturas mais inferiores do anel linfático de Waldheim, principalmente a amígdala, drena mais para linfonodos júgulo-gástricos, como a gente pode perceber aqui na localização. Então, não esquecer disso na hora do exame físico de um paciente com queixa de odinofagia. E aí as causas, a maioria desses processos inflamatórios que acontecem nessas estruturas se dão por infecções virais, mas também por bacterianas, né? E pode haver infecção por agentes fúngicos, principalmente em pacientes imunocomprometidos. 70% dos casos são virais, não havendo predileção por idade, e 30% são bacterianos, com uma especial predominância do Streptococcus pyogenes, que é aquele antigo beta-hemolítico do grupo A de Lansfield. Essas infecções são raras em crianças menores de 2 anos e mais comum entre pacientes de 5 e 15 anos. E aí vamos falar um pouquinho agora das amidalites mesmo virais. Os principais vírus são os vírus respiratórios que a gente tem no nosso meio. O Epstein-Barr, o adenovírus, que é o mais comum e compreende 20% dessas infecções, os rinovírus, influenza, parainfluenza, coronavírus e o Coxsackie vírus, que a gente tem que sempre lembrar que ele está muito associado a aftas no palato, que o pediatra vai encontrar bastante no consultório. Essas infecções, elas são autolimitadas. Normalmente tem uma resolução espontânea dentro de uma semana e não deixam sequelas no paciente. A sintomatologia sempre é leve, pode chegar a moderada e o tratamento sempre feito com sintomáticos. E isso é suficiente para aliviar a dor que esse paciente apresenta, né? Esses sintomas. A clínica normalmente vai ser composta por febre, um exudato na faringe, nas tonsilas, o paciente vai ter mialgia. Normalmente vem em conjunto sintomas nasais com coriza e obstrução nasal.
Alguns vírus, como o herpes simples e o Epstein-Barr, podem também se manifestar com estomatite associada à faringotonsilite. E o tratamento é cuidado do estado geral, hidratação, medicação analgésica e antitérmica e controle de sintomas nasais, que pode ser feito com soro nasal, né, soro 09, com a lavagem vigorosa, já vai trazer muito alívio para os sintomas nasais desses pacientes. Vamos falar um pouquinho sobre a mononucleose infecciosa, que é uma doença muito comum. Eu acho importante a gente colocar porque crianças também podem apresentar. E ela pode ser causada por vários vírus, em especial o Epstein-Barr. Mas a literatura traz também que citomegalovírus, o toxoplasma, o adenovírus e o vírus da hepatite também estão associados a doenças mononucleose-like, que alguns autores não consideram existir esse termo, né? E a transmissão se dá por troca de saliva durante o beijo ou contato próximo, e existe uma resposta celular imune que vai aumentar os linfócitos T atípicos no sangue, e a gente pode observar num hemograma. A sintomatologia normalmente vem com pródromos de mal-estar e fadiga, posteriormente febre e odinofagia, dor de garganta, dor abdominal pode estar presente em alguns casos. A febre e a faringite normalmente vão perdurar por 2 semanas, então é um curso um pouco mais arrastado do que está esperando uma doença viral. E a gente vê uma adenopatia, né? Importante nesses pacientes. Então, sempre palpar, a gente vai ver muito linfonodo aumentado na cadeia cervical. Outra coisa que a gente pode observar é organomegalia, né? Pode ter espato e esplenomegalia, e mal-estar, que o paciente pode queixar até 6 semanas após o início dos sintomas, também mais prolongado e arrastado. A clínica geralmente é de tonsilas aumentadas e eritematosas, como a gente pode ver na figura. A gente vai ter esse exudato aqui branco, amarelado, pode ter aquelas pseudomembranas bem grandes mesmo, brancacentas, amareladas, que vão sempre poupar a região da úvula. A gente vai observar essa adenopatia cervical posterior, que é bem importante e evidente nessa doença. Entre a segunda e a quarta semanas, alguns pacientes, né, metade deles, vão apresentar esplenomegalia e 30 a 50% pode desenvolver hepatomegalia, racha e peteca no palato. Então, as petecas normalmente vão estar nessa região aqui, ó, anterior à úvula, no palato mole. E os sinais característicos é o edema da úvula e dessa região do palato. O diagnóstico é feito com hemograma, como a gente conversou. A reação de Pau-Bonel que já tem sido deixada de lado. Pesquisa de anticorpos IgM, que vai estar positivo normalmente após 10 a 20 dias, né, do início dos sintomas. Tem uma alta sensibilidade e especificidade para a gente encontrar a doença. E de IgG, também, ou IgM contra antígenos do capsídeo viral, que é o anti-VCA. O tratamento é feito também com suporte, hidratação, analgésico e repouso, que é muito importante nesses pacientes para evitar a chance de ruptura esplênica. Outra infecção viral que é importante dentro das amidalites agudas é o herpes simples vírus, que é causado por o HSV tipo 1 em especial, e a infecção primária geralmente vai se manifestar com gengiva estomatite. E somente 15 a 30% vão apresentar faringite herpética associada a esse quadro de gengiva estomatite. A faixa etária mais acometida é entre 1 a 5 anos. Normalmente esses pacientes são assintomáticos, mas a maioria vai apresentar, a minoria, né, vai apresentar, gengiva estomatite associada à infecção, à prima infecção. A transmissão se dá por saliva e contato com lesões ativas. A clínica é de quadro sistêmico mesmo, como a mononucleose e outras infecções virais. E a gente vai observar lesões vesiculosas, que vão sangrar facilmente nesse paciente. Aqui na figura a gente pode observar algumas vesículas que já se romperam e ulceraram aqui nos lábios, lábio superior e inferior desse paciente. E a gente pode ver também, se tiver quadro de faringite associada, um exudato acinzentado lá na região das amígdalas e uma linfadenopatia cervical, que é comum nas infecções virais. O quadro geralmente regride após 7 a 10 dias do pico das lesões, mas a gente tem que lembrar que o vírus vai ficar latente, né, no paciente. Então, em momentos de imunossupressão, a infecção pode se reativar. O tratamento também é feito com sintomáticos e antirretrovirais imunocomprometidos. Tá? E aí, aqui a gente observa bastante a gengiva estomatite presente nesse paciente.
Outra infecção importante é a herpangina. Lembrar que a herpangina é causada por um vírus, que é um enterovírus, que é o Coxsackie, e toda enterovirose temos que lembrar da transmissão fecal-oral. A herpangina também tem transmissão respiratória, mas é sempre enterovirose lembrar da fecal-oral. Ou usar o agente é o Coxsackie, mas a gente tem vários tipos associados à herpangina. São eles o 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. A faixa etária mais acometida são crianças entre 1 a 7 anos. Clínica normalmente é febre alta, anorexia, odinofagia. Normalmente esses sintomas têm duração de 2 a 4 dias. A uroscopia, a gente vai observar essas lesões bem avermelhadas e peremiadas, com vesículas ao centro. A gente pode ver nessa figura aqui um pouco melhor, né? Principalmente nos pilares anteriores, nas amígdalas, palato mole é onde a gente mais observa e tem mais facilidade a uroscopia, e na úvula também, que fica demasiada. Essas vesículas, elas podem romper também e formar úlceras bem rasinhas na região. O tratamento é sintomático. Outra afecção importante é a doença mão-pé-boca, que também é uma enterovirose. A transmissão também é fecal-oral, mas pode acontecer de forma respiratória. O agente também é um Coxsackie vírus, mas aqui a gente dá ênfase para o A16 e o enterovírus 71. A clínica é dor também, odinofagia e febre leves. As lesões orais se assemelham muito às lesões da herpangina, como a gente pode observar aqui, né? São vesículas envoltas por uma região bem permeada, são mais numerosas, não estão confinadas somente às áreas posteriores, né, de palato, pilares anteriores, amígdala, elas também são encontradas em toda a mucosa jugal e palato duro. Elas ulceram-se mais rapidamente e regridem em um período de 1 semana. Estão localizadas preferencialmente na mucosa labial e jugal, na bochecha, e esses pacientes não têm gengivite associada. Outra coisa que a gente observa nesses pacientes com a doença mão-pé-boca é a presença das lesões cutâneas. É variável, né, o tipo dessas lesões e o aparecimento, mas normalmente elas estão nas bordas das palmas das mãos e plantas dos pés, como a gente pode ver aqui. Né? Também são encontradas nas superfícies ventrais e laterais dos dedos. Então, são lesões semelhantes às lesões lá da mucosa oral. E aí, agora eu vou falar um pouquinho das amidalites agudas bacterianas, que são nossa principal preocupação, né, nos pacientes tanto de faixa etária pediátrica quanto adulto. Essas amidalites causadas por bactérias, elas podem ser originadas por bactérias tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Sendo o Streptopiógenes, que eu tinha comentado previamente, o principal causador e mais comum, também responsável por 20% das amidalites bacterianas. Outros agentes são os enterococos, a S. disgalacita, o Staphylo aureus, a Moraxella catarrhalis, o Mycoplasma pneumoniae, o Fusobacterium necrophorum, a Neisseria gonorrhoeae, o C. diphtheria e a tularemia. Tá um pouquinho difícil de sair, né, as palavras hoje, eu tô bem rouca, a gente não se assustem aí, mas eu falo novamente para vocês aqui à medida que a gente vai conversando. Eu vou focar muito na amidalite streptocócica, que é a mais comum e a que nos traz mais preocupação em função das complicações que podem existir secundárias ao quadro agudo. Ela, como eu disse, é a causa mais comum, né, de infecção bacteriana em crianças, com idade entre 5 e 15 anos. É incomum em pacientes menores de 3 anos, mas se presente, lembrar de sinais inespecíficos como coriza, obstrução nasal e tosse. São sinais que a gente vê mais em infecções virais. A alta frequência e o risco potencial de complicações, né, tardias em crianças fazem essa patologia um importante problema de saúde pública. Então, a gente tem que tomar muita atenção e fazer um bom diagnóstico para tratar de forma correta e precoce e não deixar que essas crianças evoluem, esses pacientes, com complicações tanto supurativas quanto não supurativas, que eu vou comentar com vocês. A transmissão se dá por disseminação de gotículas e o diagnóstico é feito tanto pela clínica, pela epidemiologia e pela confirmação por exames laboratoriais. A clínica normalmente é composta por uma febre de início súbito,
maior do que 38,5 graus Celsius, associada a cefaleia, náuseas ou dinofagia intensa e dor abdominal normalmente. O exame físico a gente vai poder ver hiperemia, hipertrofia das tonsilas, que podem ter ou não presença de exudato. Petequia no palato mole é muito característica de infecção bacteriana, mas a gente já viu que outras infecções virais também podem apresentar, menos comumente, né, petequias no palato, e nódulos linfáticos anteriores, que são dolorosos à palpação, estão presentes. Uma coisa que pode diferenciar e ajudar na nossa avaliação clínica, no exame físico, é que nas infecções virais, normalmente, a linfadenopatia não é tão dolorosa quanto na infecção bacteriana. E o laboratório é composto por hemograma, no qual a gente vai observar essa leucocitose mesmo, um desvio à esquerda e neutrofilia. Nós podemos fazer testes rápidos, que são muito específicos, mas pouco usados na prática clínica devido ao custo, e testes sorológicos, como ASLO e anti-DNase B. O ASLO a gente pouco usa porque ele começa a se positivar depois, então ele não é um exame diagnóstico, né? É um exame mais confirmatório. E a gente tem que lembrar que existe uma classificação, que são os critérios de Center modificado, que nos ajudam a pensar no tratamento mais adequado para esses pacientes com amidalite aguda estreptocócica. E aí a gente tem pontuações nos critérios de Center, que é a febre, que a gente dá 1 ponto, o exudato nas tonsilas, que também nos confere 1 ponto, né, para esse paciente, adenopatia cervical anterior 1 ponto, e a ausência de tosse 1 ponto. Nos critérios modificados, a gente considera também idade menor que 15 anos, a gente dá mais 1 ponto para o paciente, maior que 44, menos 1 ponto. Isso aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho só para nos ajudar a pensar no uso do antibiótico. Não é sempre que a gente vai usar, a gente sabe que as amidalites bacterianas também são autolimitadas, mas que os pacientes sofrem mais, e a gente tem que começar a pensar no tratamento antibacteriano com antibiótico para evitar as complicações. Esse é o principal motivo do uso. E aí, quando a gente tem uma pontuação de -1, 0, 1, não é necessário fazer cultura nem antibiótico. É claro que a gente está falando de uma classificação que não é brasileira, mas nos ajuda a conduzir um pouquinho o tratamento desses pacientes, principalmente crianças. Se a gente se tiver 2 ou 3 pontos, né, nessa classificação de Center, a gente vai pensar em fazer uma cultura ou teste rápido e, se positivo, antibiótico. E 4 ou 5, um teste rápido ou cultura e, se positivo, antibiótico, porque o risco de infecção pelo Streptopiógenes é muito grande. Então aí a gente está de frente de um quadro de amidalite aguda bacteriana, que a gente vai pensar ou não em usar um antibiótico nessa criança. É claro que sempre pensar em acompanhar primeiro antes de iniciar a antibiótico terapia, e se há chance de complicações, um quadro muito intenso, de uma febre que não melhora, de uma febre que persiste, ou de sintomas que estão melhorando e retornam a piorar, a gente vai iniciar imediatamente a antibiótico terapia. E o tratamento, então, é feito com sintomáticos, a gente não pode deixar de esquecer, analgésicos, antitérmico, hidratação e alimentação adequada, para trazer um conforto ao paciente, e a penicilina, lembrar que é o antibiótico de preferência nos casos de Streptopiógenes. Na literatura, a amoxicilina tem um papel semelhante à penicilina nesses quadros, e a gente pode também lançar mão das cefalosporinas e macrolídeos, mas não sabe se eles previnem realmente a febre reumatoide, que é a nossa principal preocupação nos pacientes que estão infectados pelo Streptopiógenes. Qual que é o papel do antibiótico no tratamento, então, de uma doença que a gente considera autolimitada? É melhorar os sintomas da infecção aguda, diminuir o período de contágio e prevenir complicações supurativas e não supurativas, principalmente a febre reumática e a glomerulonefrite nesses pacientes. E aí as complicações que a gente tem, que eu tanto estou falando, porque é nossa maior preocupação com essa infecção. A gente tem como principal complicação a febre reumática, a glomerulonefrite aguda, a escarlatina, bacteremia, linfadenite cervical, endocardite, otite ou mastoidite, meningite, abscesso periamidaliano ou retrofaríngeo, pneumonia e as pandas, que são doenças, que é uma doença autoimune, na verdade, né,
que a gente fala que é o Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections. Não é nada mais, é um nome gigante, né, que assusta a gente um pouco, é em inglês, mas que é uma doença autoimune que está associada a alterações neurológicas nesses pacientes. E aí, vou falar um pouquinho de amidalite recorrente crônica, para a gente poder saber quando indicar esse paciente para uma cirurgia. Então, a amidalite recorrente a gente considera quando o paciente apresenta 5 ou mais infecções em um ano, ou 4 infecções por ano em 2 anos consecutivos. Nesses casos, a penicilina ou a amoxicilina são também os antibióticos de eleição para o tratamento da recorrência. E quando o tratamento se mostrar ineficaz, a gente pode indicar cirurgia. E nós usamos para isso os critérios de Paradise. O que são esses critérios? Eu deixei aqui do ladinho para lembrar. É quando o paciente apresenta 7 episódios agudos em um ano, ou 5 episódios agudos em um ano por 2 anos consecutivos, ou 3 episódios agudos em um ano por 3 anos consecutivos. Então, sempre pensar em indicação cirúrgica. E cada episódio de amidalite aguda deve apresentar, para a gente considerar como um quadro agudo. Febre maior que 38 graus, exudato tonsilar, aumento ganglionar maior que 2 centímetros, que seja dolorosa a palpação, e a positividade para o Streptopiógenes. Essa positividade, hoje no Brasil, na nossa prática clínica, a gente larga um pouquinho de mão, porque é difícil, às vezes, fazer esse diagnóstico. Nós não temos tantos testes rápidos disponíveis, e lembrar que o ASLO, ele não se positiva nas primeiras semanas, né? Mas pode ser usado, é o teste que a gente mais usa aqui, para confirmar a infecção pelo Streptopiógenes ou beta-hemolítico do grupo A. E aí falar um pouquinho de amidalite crônica, que é considerada a infecção persistente das amígdalas, que tem uma duração maior que 3 meses, e está associada à inflamação tonsilar. Isso acontece em função da presença dos biofilmes nas criptas amidalianas, e uma afecção que é muito importante dentro desse grupo aqui, que a gente observa, inclusive nas crianças, e diretamente no consultório, né, frequentemente, são a formação de cásinos pela presença do biofilme. Cásio nada mais é do que um acúmulo de restos alimentares ali dentro da cripta, dos buraquinhos das amígdalas, que acabam sendo fermentados por bactérias que residem ali e que formam esse biofilme. O tratamento com antibiótico é bem complicado, porque o biofilme ele apresenta uma ação antibacteriana ali importante, né, na presença desses antibióticos. E aí essas amidalites crônicas, elas podem estar associadas à litose, presença de cásium, como eu mostrei para vocês na figura nas criptas, eritema peritonsilar, é comum a gente ver, e adenopatia cervical persistente. Lembrar que existe essa possibilidade e não se assustar tanto nem alarmar o paciente. E o tratamento é feito com o uso de antibióticos por 3 a 6 semanas e cirurgia em casos que não apresentam melhora, né? E aí, principalmente nessas amidalites que têm manifestações local-regionais ou sistêmicas, né? Ou sistêmicas bem evidentes, a gente deve pensar na indicação cirúrgica. Gente, é isso que eu quis trazer para vocês. Foquei um pouquinho porque são muitas doenças e a gente ficaria aqui horas conversando. É aula para mais de hora para falar com vocês. Espero que eu tenha trazido informações bacanas. Foi ótimo. Fico muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô vendo que tem mais gente aqui, a Kellen, a Clara. Bom dia, gente. Bom dia. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Hoje a voz tá péssima, para sair palavra tá difícil, mas na próxima a gente conversa melhor, tá? Não, foi ótimo.